Bora então, galera, para a segunda parte do vídeo de potenciações. Vamos trabalhar hoje com propriedades de potência. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, perde tempo não. Se inscreve aí e vai deixando logo o seu like. Bora então? Fica comigo, vem cá. Tá, então, galera, multiplicação de potências de bases iguais. Observe comigo, olha só, sugerindo aqui a elevado a b vezes a elevado a c, eu tenho então uma multiplicação de potências com bases iguais, né? O procedimento aqui é simples, basta repetirmos a base e somarmos os expoentes. A grande questão é: por que isso acontece, professor? Bom, vem comigo. Vamos sugerir aqui, por exemplo, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta. Se a gente seguir à risca o que foi comentado aqui em cima, a gente teria, portanto, 2 elevado a 3 mais 4. Portanto, isso resulta em 2 elevado à sétima potência. Agora, por que isso funciona dessa maneira? Eu quero entender, eu não quero só decorar o que acontece aí. Vamos tentar? Vamos brincar comigo? Olha só, 2 elevado ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Está multiplicado ainda por 2 elevado à quarta, o que seria, portanto, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, não é isso? E se você contar comigo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, teríamos 2 elevado à sétima potência, beleza? Então, frisando com você, se temos aí uma multiplicação de potências com bases iguais, o que a gente faz? Repete a base e soma os expoentes, beleza? Continua comigo. Falando agora, galera, da divisão de potências de bases iguais, com um raciocínio muito parecido ao anterior. Vamos sugerir aqui a elevado a b dividido por a elevado a c. Lembrando sempre que eu posso representar ainda da seguinte maneira: a elevado a b sobre a elevado a c, ou dividido por a elevado a c, tá ok? Observe que temos uma divisão de potências com bases iguais. Nesse caso, repetimos a base e subtraímos o expoente. Tá aqui, a elevado a b dividido por a elevado a c, basta repetir a base e subtrair os expoentes. A grande questão é: por que funciona dessa maneira, professor? Vem comigo que eu vou te mostrar de maneira muito tranquila. Vamos sugerir, portanto, aqui, ó, 2 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao quadrado. Lembrando sempre que eu posso representar como sendo 2 elevado ao cubo sobre, né, ou dividido por 2 elevado ao quadrado. Observa só, se a gente seguir à risca mais uma vez o que foi feito aqui em cima, eu vou repetir a base, que nesse caso é 2, e subtrair os expoentes. 3 menos 2, eu tenho 1, tá ok? E 2 elevado a 1 seria 2. Perfeito, pessoal? Sem problema? Agora, entendendo como que isso funciona, por que isso se dá dessa maneira, acompanha comigo. 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? Se a gente divide por 2 elevado ao quadrado, o que seria 2 vezes 2? Observe só, posso simplificar 2 aqui com 2 acolá, 2 aqui com 2 acolá, sobrando apenas o 2 pra gente, tá ok? Para não ter que desenvolver toda vez essa multiplicação gigante aí, a gente se apega a essa propriedade, né? O que é próprio das frações, isso sempre vai acontecer. A divisão de potências com bases iguais, eu vou então repetir a base e subtrair os expoentes. Continua comigo. Perfeito, agora temos a multiplicação de potências com o mesmo expoente. Observe comigo, vou sugerir aqui a elevado a c multiplicado por b elevado a c. Perceba que temos de fato uma multiplicação de potências com o mesmo expoente. Nessa situação, pessoal, o que poderíamos fazer? Poderíamos colocar como sendo a vezes b, tudo isso com um expoente só.
perfeito? Claro que o contrário também seria válido. Poderíamos colocar aqui A vezes B, tudo isso elevado a C, é como se eu fizesse aqui a distributiva, tá ok? Ficaria aí A elevado a C vezes B também elevado a C. Lembrando que isso é válido para a multiplicação. Se tivéssemos uma soma, isso não seria válido, tudo bem? Bom, vamos verificar com um exemplo numérico aqui como que isso funciona. Eu tenho aqui 2 elevado à quarta vezes 3 também elevado à quarta. Olha só, 2 elevado à quarta seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? 4 vezes. De maneira comparativa, 3 elevado à quarta, teríamos aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes. Bom, associando como se deve isso aqui, pessoal, poderíamos fazer, concorda comigo? Olha só, quando eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, 3 vezes 3 vezes 3, também 4 vezes, é bem verdade que a ordem dos fatores não altera o nosso produto, perfeito? Então, perceba comigo o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar aqui 2 vezes 3, tá? Vamos colocar aqui, opa, acompanha comigo lá. 2 vezes 3, perfeito? Vamos pegar aqui ainda, ó, 2 vezes 3, novamente, teríamos aqui 2 vezes 3, perfeito? E mais uma terceira vez aqui, ó, 2 vezes 3, teríamos 2 vezes 3. Pela quarta vez, teríamos aqui 2 vezes 3, ok? Observe daí que eu tenho lá 2 elevado à quarta vezes 3 elevado à quarta. Isso seria 2 vezes 3, 1, 2, 3, 4 vezes. Portanto, 2 vezes 3 elevado à quarta. Beleza, pessoal? Sem problema? Bora comigo! Tá, então, pessoal, muito parecido com o caso anterior, temos aí a divisão de potências com o mesmo expoente. Vamos sugerir aqui? Eu tenho, então, A elevado a B dividido por C também elevado a B. Observa, como o próprio nome sugere, estamos dividindo duas potências com o mesmo expoente. A gente pode juntar, pessoal, esses dois expoentes em um só, ficando, portanto, A sobre C, tudo isso elevado a B. Claro que o contrário também é válido. Se a gente tem lá A sobre C, tudo isso elevado a B, a gente pode fazer como se fosse uma distributiva, não é isso? Tendo aí A elevado a B dividido por C elevado a B. Vamos a um exemplo prático para ver como que isso funciona? Vamos sugerir aqui, portanto, olha só, 2 elevado ao cubo sobre 3 também elevado ao cubo. Claro que eu poderia fazer isso aqui como sendo 2/3 ou 2 sobre 3, tudo isso elevado ao cubo. O que ficaria comigo? Verifica lá, 2 ao cubo, eu tenho 8. 3 ao cubo, eu tenho 27. Beleza? Simples, fácil essa propriedade? Vem mais uma comigo. Tá, então, pessoal, é o que eu vou chamar propriedade potência de potência. Verifica comigo, olha só. Sugerindo aqui A elevado a B. Tudo isso elevado a C, qual que vai ser o procedimento aqui? Observa como o próprio nome sugere, né? É uma potência de uma potência. Eu tenho, portanto, repetindo a base e multiplicando os expoentes. E, claro, o contrário também é válido. Se a gente tem lá A elevado a B vezes C, eu posso, claro que posso, colocar A elevado a B, tudo isso elevado a C. E não confunda, por favor, se não tivermos o parênteses, fica ligeiramente diferente. Vamos trocar de cor aqui para você perceber isso comigo. Olha só, vamos sugerir aqui A elevado a B, e esse B agora é que está elevado a C. Uma coisa é bem diferente da outra. Vamos fazer com números para a gente perceber isso de maneira mais fácil? Olha só, pega esse primeiro caso aqui, portanto, de azul. Eu tenho 2 elevado ao cubo. Tudo isso agora elevado ao quadrado. Perceba comigo que, bem como sugerido aqui em cima, eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes 3 vezes 2
eu tenho 6. Observe com carinho, olha só, vamos verificar aqui. 2 elevado à sexta seria 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Olha só, pessoal, se desenvolvêssemos primeiro dentro do parênteses, 2 ao cubo seria 8, não é isso? 8 ao quadrado, finalmente eu tenho 64. Agora observe como seria essa segunda situação, esse segundo caso. Percebeu no primeiro que é a mesma coisa, tanto multiplicando os expoentes quanto resolvendo primeiro dentro do parênteses e depois esse quadrado? Observe comigo, olha só, nesse caso verde, sem o parênteses, eu teria aqui 2 elevado ao cubo, e o cubo agora é que está elevado ao quadrado, certo? Como é 2 elevado ao cubo e o cubo está elevado ao quadrado, 3 ao quadrado, eu teria 9, o que ficaria 2 elevado a 9. Portanto, pessoal, 2 elevado a 9, eu teria 512. Pode verificar essa multiplicação, por favor. Olha a diferença que um parênteses faz na sua vida, tá ok? A intenção dessa propriedade aí, potência de potência, é facilitar em alguns exercícios. Bora mais uma comigo? Vem comigo! Perfeito, então, pessoal, para encerrar essa parte aí de propriedades de potência, vamos falar aí do expoente negativo. Quando você tem, por exemplo, A elevado a menos B, tá? O expoente negativo sugere para a gente o seguinte: vamos inverter a base. Isso ficaria 1 sobre A, tudo isso agora elevado a B, perfeito? Vamos ver num exemplo prático como que isso funciona? Por exemplo, se eu tenho aqui 2 elevado a menos 3, isso seria 1 sobre 2, tudo isso elevado a 3. Verifica para mim, pelo que a gente já aprendeu nas propriedades anteriores, eu teria lá 1 elevado ao cubo, isso seria 1, certo? 2 elevado ao cubo, eu tenho 8. A gente faz a distributiva da potência, não é isso? Agora, entendendo como que isso funciona, pessoal, verifica comigo, por favor, para a gente tentar entender por que inverte essa base, não é isso? Bora pegar aqui, por exemplo, olha só, 2 elevado à quinta, 2 elevado ao cubo, ok? Dividido por 2 elevado à quinta potência. Verifica comigo que 2 ao cubo seria 2 vezes 2 vezes 2, não é isso? 2 elevado à quinta, por sua vez, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Não é isso mesmo, galerinha? Bom, simplificando como se deve, olha só, 2 com 2, 2 com 2, 2 com 2, sobra para a gente aqui na parte de cima 1, embaixo eu tenho 2 vezes 2, o que seria 2 ao quadrado. Pois bem, agora, se pegarmos a divisão de potências de bases iguais, lembra dessa propriedade? Não foi comentado que a gente deve repetir a base e subtrair os expoentes? 3 menos 5? Bom, mas a resposta já encontramos aqui na frente, olha só. Isso é 1 sobre 2 ao quadrado, perfeito? Continuando isso comigo, olha só. 3 menos 5, eu teria menos 2. Tá, então, ó, 2 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado ao quadrado, ou se preferir, assim, ó, tudo elevado ao quadrado, ok? Ficou claro, portanto, pessoal? Espero ter ajudado aí com as propriedades de potência. Qualquer conteúdo que você tenha sugestão, manda pra gente aqui no canal que eu posto para você. Forte abraço, galera! Bons estudos!